O tema da nossa ministração de hoje é o limite nosso de cada dia. O limite nosso de cada dia. No último domingo, nós conversamos sobre o princípio divino do primeiro, que é o nosso Deus, que Ele estabeleceu a questão de que Ele é primeiro e Ele vem antes de todas as coisas. Na nossa vida Ele precisa vir antes de todas as coisas. Nós ministramos muito, você também que está acompanhando nas redes sociais, viu a ministração. E hoje nós vamos meditar num texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 18. A palavra de Deus diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês? Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nessa esfera, nossa esfera é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quem tiver oportunidade na internet eu ia trazer para passar aqui, mas na pregação fica mais complicado porque a gente está gravando aí para as redes sociais. No dia 14 de outubro de 2012, um paraquedista austríaco chamado Felix Baumgartner, após 5 anos de treinamento, ele vestiu um traje espacial, entrou num balão cheio de gás hélio e começou a subir. E esse balão subiu a incríveis 39 quilômetros de altura. Chegou à estratosfera, onde ali ele abriu a porta da gaiola, abriu a porta de onde ele estava naquele balão e pulou calmamente numa queda livre. Ele pula, começa a descer. Esse homem, Felix Baumgartner, ele saltou de uma altura de quase 39 km de altura, ele atingiu uma velocidade em queda livre de 1.357 km, mais que a velocidade do som. Uma queda que durou mais ou menos 4 minutos e alguns segundos, quebrando o primeiro humano a quebrar o som em queda livre. O YouTube transmitiu essa aventura do projeto Red Bull Stratos. Você vai achar nas redes sociais, no YouTube você vai achar. Foram mais ou menos 20 milhões de dólares de investimento e esse evento foi visualizado simultaneamente por quase 10 milhões de pessoas. Foram quase 10 milhões de pessoas simultaneamente, e só não teve mais porque os servidores não suportaram. Isso tudo porque há algo em nós, algo na nossa natureza que adora ver limites sendo rompidos. Algo em nós, algo na nossa natureza que adora ver os limites sendo superados. Nós adoramos ver o que o corpo humano e o espírito humano podem fazer. Nós gostamos de levar os limites cada vez mais para longe, quebrar barreiras, superar, alcançar. Nós somos assim. Nós somos fascinados por quebras de barreiras, somos fascinados por avançar limites. Desde cedo nas nossas mentes e nossos corações foram nutridos por essa ideia de que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos. Qualquer coisa que nós quisermos fazer, nós podemos fazer. Também fomos nutridos com a ideia de que podemos ser qualquer coisa que nós quisermos ser. Com todas as inovações teológicas, tecnológicas, com todo o progresso que nós temos hoje, há algo em nós que acredita realmente que tudo é possível, que o ser humano pode fazer tudo o que ele quiser, a partir do momento que ele creia e realmente queira que ele pode fazer. Mas isso não é verdade. Ao nosso redor nós vemos e nos deparamos com limites que Deus colocou na criação. Existem limites que Deus deixou estabelecido na criação, são limites. E que por mais que a gente queira empurrar, vencer, jogar esses limites para longe, são limites estabelecidos por Deus no seu projeto original de criação. Por exemplo, você vê uma mãe com seu recém-nascido, ela chega no seu limite de cansaço, seu limite de entrega, seu limite de dedicação, de abnegação. Mas
quando ela pensa que não vai dar conta, que não vai suportar, e as mães sabem disso, quando ela pensa que não vai dar conta, ela chegou no limite das suas forças, não tem mais, não dá, e o bebê sugando tudo que ela tem, ela descobre que esse limite vai para mais longe, porque esse bebê vai fazer 1 ano, vai fazer 2, vai fazer 3, e os limites vão sendo colocados, vão indo a cada ano de aniversário de existência a mais. Há algo em nós que é alérgico à ideia de limites, algo em nós que não gosta, não tolera muito essa ideia de limites. Nós adoramos a ideia de ser o que quisermos ser, de fazer o que nós tivermos vontade de fazer. Nós somos assim, nós não queremos que ninguém diga para a gente o que nós podemos ou não fazer. Nós não queremos e nem gostamos de pessoas que nos digam como lidar com certas questões na nossa vida. Pessoas que nos digam, por exemplo, como lidar com os nossos relacionamentos, pessoas que queiram nos dizer como educar nossos filhos. Nós não gostamos de pessoas que queiram dizer como administrar o nosso dinheiro, nós não gostamos. Nós não gostamos porque dentro de nós funciona assim. Nós vamos descobrir do nosso jeito, nós vamos bater cabeça, nós vamos quebrar a cara, mas nós queremos aprender do nosso jeito. Nós não queremos ninguém falando, dando palpite, não, nós não queremos. E às vezes que escutamos conselho, o conselho entra por aqui, ele sai por aqui. Por quê? Porque nós determinamos como nós queremos fazer, e se tivermos que errar, é assim que nós vamos aprender. Nós detestamos pessoas que tentem nos impedir, pessoas que tentem nos convencer do contrário. Detestamos pessoas que tentam fazer a gente mudar de caminho, mudar de curso, mudar de ideia. Nós não gostamos. Nós temos uma certa barreira, uma certa resistência a essa questão. Mas a verdade é que por mais que você não goste, é que há limites quando se trata de certas coisas. Existem limites quando se trata de certas coisas, e existem limites para essas certas coisas que você simplesmente não pode fazer. Não pode superar, não pode romper, não pode empurrar mais para frente. Em nossa cultura hoje em dia, tudo que nós ouvimos é que há liberdade e vida sem obstáculos, de que tudo que eu precisar fazer para ser feliz, eu devo fazer. O que o mundo diz hoje para mim e para você é isso: tudo que te fizer feliz, faça. Não deixe de fazer, não deixe de viver, faça o que você quiser, se expresse do jeito que você quiser, faça o que te faz feliz, não deixa isso, não seja mais você. E assim nós cedemos, e nós começamos a forçar limites, que são naturais, colocados na natureza, na criação. Nós vamos forçando esses limites e fronteiras, limites que não deveriam ser forçados, fronteiras que não deveriam ter sido empurradas mais para frente. Forçamos os limites de Deus, por exemplo, para a santidade. Santidade significa ser separado para Deus, não significa ser perfeito. Santidade significa que eu quero andar segundo alguns princípios e leis que são do coração de Deus. Isso é santidade, eu sou separado para Ele. Eu quero andar de acordo com o que Ele pensa. E aí, por não obedecer esses princípios de santidade, nós vamos destruindo relacionamentos após relacionamentos. Nós vamos destruindo relacionamentos, famílias, por não obedecer limites. Por não entender que relacionamentos impõem limites. Criação de filhos impõe limites, casamento impõe limites, relacionamentos impõem limites. E nós não entendemos isso, e nós estamos tão ocupados, porque nós continuamos dizendo sim para tantas coisas diferentes, que nós não temos tempo de investir em amizades significativas. Sabe o que acontece, irmão? Não são mais famílias, são clãs. São clãs, são unidades familiares que se fecham em si mesmas, e nós descobrimos que nós vamos passando a maior parte do nosso tempo sozinhos, solitários. Não temos amizades significativas, amizade de qualidade, não temos. Temos a nossa casa, temos a nossa família, mas nós vamos descobrindo que exatamente por causa disso, nós não investimos em relacionamentos, porque temos medo, não é bom. A maioria gasta mais ou menos R$25 para cada R$1 que se ganha. Para cada R$1 que você ganha, você gasta R$25. Isso significa que a dívida aumenta a cada dia. Isso significa que eu ganho dinheiro, mas eu gasto 25 vezes mais do que aquilo. E isso significa que eu vou me sentindo cada vez mais sufocado, porque é um buraco que parece que não tem fundo. Parece que eu não consigo resolver essa minha questão financeira, eu não consigo sair disso. Eu faço planos, mas não saio. Eu não saio por uma questão muito simples.
O sistema me faz gastar R$25 para cada R$1 que eu ganho. E aí sabe o que acontece, irmão? O que acontece é que nós precisamos trabalhar cada vez mais. O que acontece é que se eu ganho R$1 e gasto 25, eu vou procurar um outro emprego porque eu preciso de dinheiro. E quando eu procuro esse outro emprego, eu vou continuar gastando R$25 para cada R$1 que eu ganho. Sabe o que significa? Que eu não vou conseguir interromper esse ciclo, porque eu vou gastar. O sistema me faz gastar. A vida hoje ela é complexa, ela não é simples. Tem um seminário que a gente ministra aqui na Igreja de Restauração Financeira que eu falo muito sobre isso. A vida é complexa, ela não é simples. Vida simples viveram nossos avós. Nossos avós viviam vida simples, um par de chinelo, um par de sapato para ir na missa, saía, quando chegava perto da cidade, colocava o sapato só para ir na igreja, saía da igreja, tirava o sapato, colocava o chinelo de novo para ir para casa. Era assim. A nossa vida hoje é complexa. A gente tem internet para pagar, a gente tem TV para pagar, a gente tem coisas que são complexas, a vida ficou complexa. É Uber, nossa, que beleza, Uber, gente, que coisa mais prática, mas custa dinheiro. A gente não anda mais a pé. Está ficando cada vez mais raro e a vida foi ficando complexa e foi ficando mais cara. Isso significa, sabe o que, irmão? Significa que a gente continua sufocado e cada vez mais sufocado por uma vida complexa que nós fomos criando. E nós não sabemos o que fazer. E aí eu preciso arrumar um outro emprego. Eu preciso arrumar um bico, eu preciso arrumar um emprego. E aí sabe o que acontece? Eu começo a trabalhar dia de sábado, porque dia de sábado eu consigo pegar um biquinho lá para ganhar um pouquinho a mais, eu vou trabalhar dia de sábado. Mas a ilusão é que eu achei que trabalhando no sábado eu ia pagar minhas dívidas, mas se eu gasto R$25 para cada R$1, o dinheiro que eu ganhar no sábado, eu vou continuar me endividando. Aí, aparece alguém e eu começo também a pegar alguma coisa para fazer no domingo. E aí eu vou trabalhar no domingo, e como se não tivesse bom, eu começo a pegar trabalho à noite. Trabalho de dia, à noite eu vou trabalhar também, faço uma coisinha ali, um corre aqui, um corre ali, à noite. E a gente ignora um princípio que Deus estabeleceu lá na criação. O princípio lá da criação, nós vamos ficando trabalhando a semana toda, totalmente compromissados, comprometidos, sobrecarregados, e ignorando que Deus nos deu um princípio de descanso, de comunhão com Ele. Isso está nos matando, irmão. Isso está nos matando. Nós estamos vivendo uma geração estressada, deprimida, uma geração cheia de síndromes, de pânicos, de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma, uma geração doente porque está sufocada, tenta sair de um problema e acaba arrumando outros, porque ignora um limite, um princípio que Deus colocou, que Deus estabeleceu. Ignoramos esses princípios nas nossas vidas, isso está estrangulando nossa alegria, estrangulando nosso contentamento, estrangulando nossa relação com os nossos filhos, estrangulando nossos casamentos, estrangulando nossa vida espiritual. Se você olhar para trás, lá no Jardim do Éden, você vai descobrir que lá no início, Deus já foi estabelecendo esses limites lá no início. A Bíblia diz que Deus trabalhou por 6 dias. 6 dias Deus trabalhou, fez, criou. O 7º dia Deus descansou. Eu não vou entrar aqui na polêmica do sábado, porque a palavra bíblica é Shabá. Shabá significa descanso. Não quer dizer que é um dia específico da semana. O princípio bíblico é 6 dias você trabalha, são teus. Corre atrás, vence. E o 7º é o dia do descanso. É o dia para você se refazer, se recarregar, refletir na vida, refletir em Deus, no Deus que você serve. O 7º dia ele é para isso. O 7º dia eu posso dizer que ele é terapêutico. É o dia de recuperação, é o dia de se ajustar foco novamente, é o dia disso. Mas nós fomos deixando isso para trás, a gente não foi ligando para essa questão. O Shabá significa descanso. Beleza, você quer guardar o sábado, você guarda, mas se a tua folga é numa segunda-feira, você trabalhou 6 dias, o teu 7º dia é na segunda, guarde a segunda. Se a tua folga é na terça, teu 7º dia é na terça, porque esse é o princípio bíblico. Não está preso a um dia específico da semana, como alguns querem acreditar, que acreditem. Mas o calendário passou por mudanças, juliano, gregoriano, e teve mudança, e não dá para se dizer que o sábado de hoje é o sábado lá da criação. Shabá significa descanso. É Deus dizendo para você, você não pode continuar nessa loucura que é a tua vida. Você não pode continuar nessa loucura. Você precisa entender que eu coloquei um limite, e esse limite é para você. É para você tirar um período de descanso, parar com isso.
É um período para você modelar teu ritmo, para pensar no teu ritmo, na tua pegada, olhar tudo que está envolvido nessa pegada que você tem na tua vida, parar para olhar isso. Bastou? Não bastou. Deus também pega Adão e Eva, coloca lá no jardim e diz para eles assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores, tudo isso aí de vocês, pode comer, fica à vontade, mas tem uma que eu não quero, tem uma que eu não quero que vocês toquem nela, eu não quero que vocês comam, eu não quero. Isso tudo para mostrar a eles que nem tudo que está disponível é bom para você. Isso tudo para mostrar que nem tudo que pode ser feito deve ser feito. E nós precisamos entender isso, irmão. Nem tudo que está disponível para mim é bom para mim. E nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Nessas últimas semanas nós temos aprendido sobre as regras de Deus, sobre a maneira que Ele quer expandir sua vida para cada vez mais, a maneira que Ele quer acrescentar na sua vida mais e mais. E agora você está ouvindo que Deus não criou limites para parar você, para te impedir de ser feliz. Não, Deus não criou os limites para segurar você, para reter você. Não, Deus não criou limites para isso, não foi. A nossa mente não consegue entender que Deus não usa limites para nos parar. Deus usa os limites para nos projetar. Deus usa os limites para a gente poder avançar com segurança. Deus usa os limites para isso, irmão, para que a gente possa viver uma história de alta performance, para que a gente possa viver uma vida onde a gente não precisa ficar parando toda hora para voltar atrás e consertando melecas que fizemos para trás, né, irmão? Não dá para ficar na vida um passo para frente e dois para trás para consertar alguma coisa, um passo para frente e dois para trás para consertar mais alguma coisa. Não é a intenção de Deus. É por isso que os limites de Deus é para que quando você der um passo adiante, seja um passo de progresso e seja efetivo. O limite de Deus é para que quando você der um passo adiante, você não precise se arrepender de nada, nem voltar atrás para consertar alguma coisa que não deveria ter sido feita. O limite de Deus é para que você possa crescer e seja um crescimento efetivo, duradouro, para que você possa dar um passo, depois mais um, depois mais um. E você sabe o que nós estamos dizendo para você. A gente tem que ficar voltando atrás para consertar coisas, porque nós ultrapassamos limites que não deveriam ter sido ultrapassados. A gente tem que voltar atrás para pedir perdão, tem que voltar atrás para consertar isso, tem que voltar atrás para consertar aquilo, tem que voltar atrás porque não sei o que, tem que voltar atrás porque não organizei minhas coisas direito, tem que voltar atrás, porque eu ultrapassei um limite que eu não deveria ter ultrapassado. Não importa como esteja a sua vida, em que ponto a sua vida esteja, você precisa acreditar que a promessa de Deus que foi feita por Cristo Jesus em João 10,10, que diz que veio para que você tenha vida e uma vida abundante, a chave não está na ausência de limites, mas em aprender a viver e prosperar dentro dos limites que Deus estabeleceu para mim e para você. Quando nós pensamos sobre esse Paulo da Bíblia, nós pensamos sobre os milagres que ele fez, pensamos sobre como Deus usou esse homem de uma maneira tremenda, maravilhosa, como Deus usou esse esforço missionário, como Deus, o Espírito Santo, inspirou Paulo a escrever 2 terços do Novo Testamento, como seria bom se Deus usasse a minha vida e a sua, da mesma maneira que usou a vida de Paulo. Mas nós precisamos conhecer um pouco mais, irmão, conhecer um pouco mais sobre os limites que Deus estabeleceu e nos agarrarmos nesses limites, nos agarrarmos a Ele e prepararmos a nossa vida para sermos lançados na grandeza de tudo que Deus nos chamou, de uma forma que nós nunca imaginamos ser possível. Precisamos nos agarrar nos limites. Não adianta ficar pedindo para Deus isso, Deus aquilo, e Deus fala: tem limite, tem limites para serem observados. Você tem um limite, a tua saúde tem um limite, a tua saúde emocional tem um limite. Existem limites. Depois que Jesus partiu, o Evangelho começou a ser apresentado em várias partes da terra, várias cidades, várias regiões. E aí aqueles seguidores de Jesus foram sendo designados para cada região, para cada cidade, para cada lugar, eles foram sendo designados. E por algum motivo havia um grupo ali na cidade de Corinto que estava exercendo uma influência na cidade de Corinto, e a cidade de Corinto é a cidade que foi designada para Paulo. Paulo foi designado para ir para Corinto, e lá havia uma galera que estava exercendo uma influência naquela cidade. Paulo então ele começa primeiro defendendo esse chamado, mas depois ele começa a falar especificamente com a igreja, e ele diz: ouça, eu quero que vocês saibam que eu estou limitando o meu foco a vocês, eu estou limitando o meu foco a vocês nesse momento, eu estou gastando o meu tempo, a minha energia literalmente com vocês, e com aquilo que está acontecendo no meio de vocês. Paulo está dizendo assim: eu estou focado, concentrado,
Ele continua escrevendo, ele diz: mas não nos vangloriamos, ou nos vangloriaremos, além dos limites, mas nos vangloriaremos apenas com relação à área de influência que Deus nos designou. Essa área de influência poderia ser também traduzido como esfera de influência. A esfera de influência. Isso para nós, às vezes não faz muito sentido, mas Paulo está utilizando isso aqui como uma metáfora. Essa época que Paulo está falando, a cidade de Corinto ia sediar os Jogos Istmicos, que é tipo os Jogos Olímpicos de hoje. A cidade de Corinto era uma cidade mercantil, cidade onde passava muita gente, e essa cidade, ela ia sediar os jogos ali da região, da época. E essa frase, esfera de influência, traz a imagem, quando Paulo começa a falar, ele está pensando em um corredor. Se você já viu Olimpíadas, esquecendo maratonas, o corredor ele tem uma pista, ele tem uma faixa, e ele precisa correr naquela faixa. Ele não pode passar para a faixa do outro, ele precisa correr naquela faixa, ele tem que respeitar a faixa dele, onde ele tem que ir. E Paulo está dizendo assim: eu estou na minha pista, eu vou me concentrar na minha faixa, eu vou focar naquilo que eu preciso fazer, e o que eu preciso fazer é com vocês. Ele começa a usar essa figura. A palavra vangloriar-se para o nosso português tem um sentido um pouco diferente, porque nós entendemos vangloriar como se gabar, mas aqui Paulo usa isso como peso, atenção. Paulo está dizendo: eu quero que vocês saibam que eu vou dedicar toda a minha atenção em áreas que dizem respeito a vocês, que eu não vou me distrair com nada que não diga respeito a vocês, que eu não vou me distrair com nada que não diga respeito à cidade de Corinto, à igreja de Corinto. Toda a minha atenção, todo o peso está para vocês, eu estou focado em vocês, estou me vangloriando especificamente em vocês, na faixa para a qual Deus me chamou. Deus me chamou para a igreja de Corinto, e é em vocês que eu tenho que pensar. É aqui que eu vou gastar a maior parte do meu tempo, da minha energia, do meu foco, dos meus recursos. Da mesma forma, Deus também te deu uma pista para andar nessa vida. Da mesma maneira, Deus também colocou uma faixa, uma pista para você andar nessa vida. E você não pode querer andar ou viver na vida do outro, na pista do outro, na faixa do outro. Você tem que andar na tua pista, na pista da tua casa, na pista da tua família. Todos nós recebemos de Deus essa pista para percorrer, uma pista destinada a focar nossos esforços, uma pista principal onde eu devo usar a maior parte do meu tempo, das minhas energias, do meu foco, dos meus recursos. Pastor, mas como é que eu posso descobrir isso na minha vida, pastor? Como é que eu posso descobrir aonde realmente eu tenho que focar, concentrar, qual é a minha pista? O que é que eu tenho que parar para olhar isso? Essas pistas vão variar de acordo com a época da vida. Tem época da vida que você é filho, depois você é um jovem, depois você se casa, você se torna também marido, seus papéis sociais eles vão mudando, e essas pistas também elas vão mudando. Mas você precisa saber hoje determinadamente o que é isso. Primeiro você precisa começar a identificar o teu design, como Deus projetou você, a sua estrutura física, emocional, psicológica, espiritual. Você tem um conjunto de talentos, habilidades e dons espirituais que Deus te deu, e Deus te deu exatamente para você viver e usar na pista que Ele separou para você. Na pista, que é a pista da tua vida, tem que ser usada exatamente para isso, para divulgar e avançar o reino de Deus nessa pista. E esses dons têm que ser usados exatamente para isso, para abençoar outras pessoas. Maximizar esses dons faz com que você leve ao máximo a sua influência na vida de outras pessoas. Mas infelizmente, nessa história de não saber qual é a nossa pista, a gente tem deixado alguns dons na prateleira. A gente tem deixado alguns dons e particularidades que Deus nos deu lá na prateleira, porque existem outras pistas, e essas outras pistas estão nos contaminando, essas outras pistas estão roubando a nossa atenção, a nossa energia, o nosso foco. E aí os 12 talentos que eu deveria estar usando agora estão lá na prateleira, lá, um dia eu vou usar ainda. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você que é hora de tirar esses dons, talentos e qualidades especiais que são suas, tirar da prateleira para voltar a usar, começar a usar novamente. Não importa se você tem 12 ou 90 anos, não importa se você está seguindo Jesus há 6 horas ou há 60 anos, não importa.
Você tem um dom espiritual. Tem ainda um seminário que eu preciso ministrar na igreja, dos essenciais. Desse ano nós já ministramos homens, mulheres, empreendedores. Tem um outro seminário essencial que eu preciso ministrar para você, que é para ajudar você a descobrir seus dons, habilidades naturais, habilidades adquiridas, para que você saiba como viver melhor na pista que Deus te deu, inclusive na igreja. Para que você se identifique um pouco melhor. Isso significa que Deus também me deu uma coisa chamada paixão. A paixão, eu não estou falando da paixão sentimento, eu estou falando paixão, atração. Existem certas coisas na minha vida que me atraem, não atrai o outro. Por exemplo, existem pessoas que são apaixonadas pela causa animal, outros não. Existem pessoas que são apaixonadas pela causa ambiental, outros não. Deus também te deu uma paixão e ela é necessária. Pouquíssima igreja fala sobre essas questões, mas tem que falar. Deus colocou você e colocou uma paixão no seu coração por coisas específicas, ou por pessoas específicas. Tem gente, por exemplo, que adora velhos, pessoas da terceira idade. Tem gente que gosta de lidar com criança. Tem gente que gosta de lidar com pacientes terminais. Tem gente que gosta de fazer visita em presídios. Tem gente que não gosta de nada disso. Deus te deu paixões, grupos específicos, coisas específicas, coisas para os quais você pode se sentir atraído, coisas que têm a impressão digital de Deus sobre elas para a tua vida. Elas te atraem, elas mexem com você, elas atraem você demais, elas tocam o teu coração, e você precisa entender isso, que Deus, de alguma maneira, Ele está fazendo com que você carregue o coração dEle para essa parte da criação, que é específica para você. Deus também deu para você uma personalidade única. Não adianta rotular que ele é nervoso. Não existe nervoso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 10 mil, tipo 20 mil. Não existe um nervoso igual ao outro. Não existe um calmo igual ao outro. Não existe. Deus te deu uma personalidade única, e com base nisso existem algumas coisas que vão trazer alegria para você, e outras vão te esgotar. Existem coisas que vão trazer alegria para você, não vão trazer para mim, porque a minha personalidade é diferente da sua. Existem coisas que vão esgotar você e não vão me esgotar, porque a nossa personalidade ela é diferente, e Deus nos fez assim. Por exemplo, talvez você seja uma dessas pessoas que se incomoda muito com quem é extrovertido. O extrovertido, ele é extrovertido. O extrovertido, ele já chega conversando e falando. Você fala, gente, que cara espaçoso, cara folgado esse. Mas é extrovertido. O extrovertido chega chegando. O extrovertido, ele não conversa com você assim. O extrovertido conversa com você assim, ó, em cima de você. Você fala, gente, esse cara vai me beijar daqui a pouco. O extrovertido já chega a pôr na mão, põe a mão no teu braço, põe a mão no teu ombro. Você fala, gente, mas que coisa, fica mais pegajosa. É o extrovertido. Deus criou pessoas assim, extrovertidas. Você ficaria perto de pessoas, o extrovertido ficaria perto de alguém o tempo todo. O extrovertido é o tipo da pessoa que detesta ficar sem ter com quem conversar. Quando ele não tem com quem conversar, ele lembra de alguém. O que você está fazendo? Vou dar uma chegada aí. Tá bom, pode vir. Porque o extrovertido não gosta, ele não gosta de ficar parado, ele quer ficar conversando, ele quer ficar interagindo. Tem faniquito, não consegue, ele é assim, ele tem que estar ali em contato. E aqueles que são introvertidos não conseguem entender isso. Como é que alguém pode ser desse jeito? Porque para o extrovertido é inconveniente. Para o extrovertido é inconveniente. É o cara que quer aparecer, é o cara que... Extrovertido é assim, irmão. Você já viu algum tocador de violão introvertido? Não. Tocador de violão chega num lugar, chega numa festa, ninguém conhece ele, ele pega o violão, o pessoal já fala, tira aquela, ele nem sabe qual que é aquela. O pessoal já escolhe que música que é que ele toca, ele nem sabe, e ali ele já vai indo aqui, vai interagindo, é o dono da festa. É o dono da festa. E hoje, Deus está dizendo isso para mim, irmão, que Deus tem nos programado de algumas maneiras na nossa personalidade. Isso afeta a maneira como Deus quer usar você.
Não adianta você pensar que Deus vai te usar da mesma maneira que usa um extrovertido. O extrovertido fica ali na porta da igreja e fica assim: oh, e aí, beleza, como é que você está? Nossa, você fala: gente, você conhece? Nunca vi. Deus usa, Ele quer usar, mas o introvertido Deus já usa de outra maneira. Deus separou você para usar você de acordo com o design que Ele te deu. Isso significa que você tem um design único, mas você também tem uma época específica da vida. Talvez você esteja vivendo uma determinada época da vida, por exemplo, nos seus relacionamentos, na sua família, mas cada um dos momentos da vida vem com um conjunto diferente de oportunidades e também um conjunto diferente de responsabilidades. Vivemos épocas diferentes da vida, e junto com essas épocas vem oportunidades de cada época, mas também vem as responsabilidades. E quando você olha para isso, você começa a entender, a partir de onde você está agora, que Deus está chamando você para uma pista muito específica nesse momento da tua vida. Deus está dizendo para você focar, se concentrar suas forças, suas energias na pista desse momento da tua vida. Desse momento da sua vida, irmão. Talvez esse momento da sua vida seja um momento muito bom. Foco. Talvez esse momento da sua vida seja um momento muito difícil. Desemprego. Cadê o irmão do salgado? Momentos da vida, irmão. São momentos da vida. Momentos da vida em que a gente tem que parar para olhar a pista que a gente está, e de acordo com o momento a gente tem que lidar com isso. São aqueles momentos que, se você estiver focado, você consegue descobrir oportunidades. Se você estiver focado, Deus pode acrescentar em você habilidades que você nunca sonhou em ter, porque a vida também é um conjunto de habilidades adquiridas e não só natas. Conversava com o irmão, então, pastor, eu fiz um salgadinho aí, o pessoal me pediu, eu fiz um salgadinho e tal. Aí acabei publicando lá, e não sei quem perguntou do salgadinho. Não tem nada a ver com o que o irmão faz, mas fez salgadinho. E aí alguém já ligou, já perguntou, outro ligou, perguntou. Porque em cada momento da nossa vida, nós precisamos estar focados, porque Deus, Ele vai dar a direção. E se você não tiver habilidade, Ele concede. Se você não tiver o talento, Ele concede. Mas às vezes a gente se fecha, né, irmão? É essencial que eu saiba qual é a pista da minha vida nesse momento. Porque Deus quer que eu me concentre, Deus quer que eu tenha foco, concentre o meu tempo, a minha energia, os meus talentos, nas coisas para as quais Ele está me chamando agora, nas coisas para as quais são importantes agora. Mês passado eu fiz 30 anos, acabei de fazer 30 anos. Depois de uns 8 anos com 29, eu fiz 30, né? Resolvi que era hora de fazer 30, fiz 30. A pista da minha vida, tenho 30 anos, tenho um filho já maior, independente. Se Deus me der a graça, vou estar fazendo o casamento dele aí no final do ano. Tenho uma filha pequenininha, que ainda está em casa, menor, dependente. Tenho uma esposa. Hoje eu sei que o meu chamado é ser pastor nessa igreja. Já comentei um monte de vezes aqui. Já fui convidado para pastorear outras igrejas, com salário atrativo, com casa à parte, mais uma série de questões. Mas a minha pista se chama Igreja Mensagem de Paz. Há 20 e tantos anos. É o lugar que Deus me colocou. É o rebanho que Deus me deu, são as pessoas que Deus me deu para acrescentar na minha vida, trabalhar na minha vida, serem bênçãos na minha vida. E eu preciso entender que, se essa é a minha pista, é a minha faixa, se eu fui chamado para liderar, para ser um pastor nessa igreja, eu quero crescer, eu quero melhorar nessas coisas a cada dia. Mas não é só isso, né, irmão? Eu dou muito valor à academia, porque com 30 anos eu preciso cuidar desse corpão que Deus me deu. Então eu tenho que fazer, não tem jeito. Agora é necessidade, já não é mais capricho, eu preciso cuidar. Então tem que ir, tem que ter minha rotina, tem que fazer exercício, tá? Tem que separar um tempo para isso. Tem. Sabe onde eu vou chegar com isso aqui, irmão? Eu preciso começar a entender que mais ou menos mais de 90% do meu tempo, 95% do meu tempo,
ele é voltado e ocupado com a minha pista, com coisas que dizem respeito ao momento da minha vida, a situação da minha vida. Isso significa que existe uma margem para outras coisas, para outras diversões às vezes, para outros eventos às vezes, para outras questões. Mas 95, 90% das coisas da minha vida, relacionadas à minha vida, está dentro da minha pista, da minha faixa. Você precisa saber qual é o seu chamado, se concentrar. E se você não souber qual é a sua pista, você não vai conseguir ter foco, nem se concentrar, nem ter energia. Você vai ser puxado em todas as direções. Você vai ser atraído por muitas coisas ao mesmo tempo. Se você não tiver a certeza disso, e é muito importante que você se empenhe junto a Deus para cimentar isso na tua alma, para que Deus deixe bem claro isso na tua alma, porque se você não fizer isso, vai ter uma centena, milhares de pessoas prontíssimas para dizer qual deve ser a rota da tua vida. Pessoas para vir, para dar pitaco, para falar o que você deveria estar fazendo, não deveria, onde você deveria estar investindo, não deveria. Vai ter um monte de gente tentando falar para você, a tua bússola tem que apontar para onde. E se não tiver cimentado no teu coração, um tanto de gente vai querer mudar você de rota. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria estar fazendo com o seu tempo. Todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria estar fazendo com a sua vida. Todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria estar fazendo aí com a sua profissão. E se você não sabe o que é, você não tem um bom motivo para dizer não a essas coisas, não a essas pessoas. Você simplesmente vai se deixar levar de um lado para outro, fazendo um monte de coisas. Você vai ser como um cachorro que corre atrás do próprio rabo e no final termina cansado e não saiu do lugar, não chegou em lugar nenhum, não fez nada, só levantou poeira. É triste, né, irmão? É triste a gente olhar para a nossa vida e ver que a gente está cansado pra caramba, mas não cresceu, não progrediu, não chegou em lugar nenhum, não fez nada significativo. Lutamos demais, sofremos demais, choramos demais, mas não deu para chegar em lugar nenhum. Eu olho para a minha vida e falo, gente, quantos anos já? Quando olhamos para a história bíblica de Davi e Golias, que todo mundo conhece, Davi, um jovenzinho que era pastor lá, cuidava lá do rebanho do pai dele. Um dia um gigante chamado Golias, ele está lá afrontando o povo de Israel e falando e provocando aquela coisa. E aí o pai de Davi fala, leva a marmita lá para os seus irmãos lá. E ele desce para levar a marmita para os irmãos. Quando ele chega lá, ele escuta lá o gigante e ele falou, o que esse grandão está falando aí? Ele está xingando aí, está desafiando lá para guerra aí. Mas aí ninguém vai não? Aí, né, sabe? Aí, né? Aí falou, não, está errado esse negócio aí, não está certo não. E ele olha para aquela coisa toda lá, e o gigante lá continuava fazendo aquilo, e Davi não tolera aquela situação. E ele fala assim, eu vou acabar com esse cara aí. Mas ele precisava de um incentivo a mais, né? E ele vem e pergunta para o irmão dele, quem matar esse cara aí vai ganhar o quê? O irmão dele fala, se manca rapaz, você é o caçula lá de casa, o que você está pensando? Volta lá, vai cuidar das ovelhas lá. Aí ele vira para o outro cara que está lá e fala assim, rapaz, eu perguntei para meu irmão é sem educação para caramba, mala esse meu irmão, o que vai ganhar? Qual é a recompensa de quem matar esse cara aí? Aí o cara fala assim para ele, quem matar Golias vai casar com a filha do rei. Ele falou, o quê? Eu vou virar genro do rei? Fechou, demorou. Aí a notícia chega para Saul, tem um rapazinho aí, um pirralhinho, um pivetinho aí, o cara tá falando que vai matar Golias aí, cara. Aí Saul falou, não tem mais ninguém, né? Fazer o quê? Chamei lá, chamou, chega lá aquele jovenzinho, você que vai lutar aí com Golias, sou eu mesmo. O negócio é o seguinte, ele é guerreiro. Falou, não, para mim não tem problema não, eu cuidava da ovelha do meu pai, eu matei um leão, eu matei um urso, Aí Saul fala, faz o seguinte, pega a minha armadura, traz aí minha armadura, veste a armadura aí, porque o cara lá é um guerreiro, você precisa vestir a armadura aí, a armadura, a espada e tal. Davi tenta entrar dentro daquilo lá, mas não consegue nem andar. E aí Davi fala, não, isso não é para mim não, tira esse negócio de mim, tira. Tirou, ele desce correndo, ele vai para um ribeiro, um riacho que passava lá, com o seu estilingue, porque ele usava o estilingue lá no rebanho para cuidar das ovelhas lá, afugentar os animais. Ele vai lá para o ribeiro, pega lá 5 pedras com o seu estilingue, larga a espada, larga tudo para lá. E sabe o que acontece, irmão? Ele não tentou ser um guerreiro. Ele sabia que ele era um pastor de ovelhas. Ele sabia que ele matou um leão enquanto ele era pastor de ovelhas. Ele matou um urso enquanto ele era pastor de ovelhas.
E agora ele entendeu a pista que Deus estava chamando ele para viver. E ele não tentou ser um guerreiro. E quando a gente para pensar sobre isso, eu me pergunto o que teria acontecido naquele dia se Davi tivesse aceitado tentar andar com aquela armadura e enfrentar um gigante que era experimentado na arte da guerra. A história talvez não seria essa. Mas ele resolveu fazer o que? A minha pista é essa, eu sou pastor, eu sei como lidar com isso, eu aqui no meu modo de ser, eu sei lidar. Muitos de nós temos gigantes que Deus quer que a gente mate esses gigantes, mas nós não sabemos quem nós somos, e por isso a gente começa a andar por aí com a armadura de outras pessoas, com a fé de outras pessoas, com a maneira de outras pessoas, porque nós não entendemos ainda qual é a nossa pista, quando nós deveríamos estar pegando o nosso estilingue, se fosse necessário, as nossas pedrinhas, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, irmão, o que Ele nos projetou para fazer, para viver uma vida mais efetiva. E é fundamental que você entenda isso. Como é que está a tua vida hoje, irmão? Um passo para frente, dois para trás? Um passo para frente, dois para trás? Tudo na tua vida, como é que faz? Financeiro, um passo para frente, 10 para trás. Relacionamento, um passo para frente, 2 para trás. Criação de filhos, um passo para frente, 2 para trás. Vida profissional, passo para frente, 2 para trás. Deus quer que você entenda isso. Com o tempo, a vida muda, as coisas mudam, mas nesse momento da tua vida, qual a pista que Deus está chamando você para andar? É para ser pai, marido? Qual a pista? Ser empregado? Ser empreendedor? Ser um cristão efetivo? Qual é a pista que Deus está chamando você para viver? Porque se você não souber, você vai virar à esquerda, e depois de algum tempo, você vai tomar uma decisão. Sabe qual é a decisão? Nossa, não posso continuar perdendo tempo na vida não, mas já perdeu, irmão. Aí você resolve que é hora de ir para a direita, porque na esquerda não. Aí você vai para a direita, aí você anda mais um tempo, anos talvez, e você fala, nossa, não posso continuar perdendo tempo, mas já perdeu, irmão. Você já perdeu. Para a direita, para a esquerda, e você dizendo, não posso continuar perdendo tempo na vida, e assim você vai tocando a vida sem eficácia, sem potência, sem poder. Sua vida vai ficando assim, uma vida que não é efetiva. Tudo é instável, nada é fixo, nada é seguro, não existe um porto seguro, não existe um chão firme, onde você possa planejar, estipular futuro, pensar, não existe. Quanto mais cedo você se dedicar à pista que Deus tem para você, nesse momento da tua vida hoje, eu não sei qual é o momento da sua vida hoje, Deus te trouxe aqui para falar com você sobre isso. Quanto mais cedo você dedicar a sua vida, você vai ver que a sua vida vai ser usada por Deus de maneiras que você nunca imaginou que fossem possíveis. É como a luz, irmão. Você tem aí essa luz, a luz ilumina aí o lugar todo, o ambiente todo, ela se espalha, ela alcança. Mas quando você olha para um laser, um facho de laser, ele corta ferro, chapa de aço, ele corta a pedra. O que é o laser, irmão? O laser é uma faixa de luz que se resolveu concentrar, diminui o seu alcance, e ele resolve focar, concentrar, e aí ele fica extremamente potente e efetivo. Sabe o que Deus está falando com você? Para de ficar dando tiro para tudo quanto é lado, por favor. Para de ficar batendo cabeça para lá, para cá, para lá, para cá, olhando para um lado, olhando para o outro. Para, você tem que ser mais efetivo, para que você tenha a tua vida um pouco mais potente, efetiva, talvez como um laser, que faz o que tem que fazer. A função do laser não é clarear o ambiente, e a gente precisa entender isso, irmão. Ser efetivo naquilo que Deus nos chamou. É importante saber disso, irmão, porque cada pista vem com um conjunto também de limites. Cada pista tem uma quantidade de tempo disponível. Cada pista tem uma quantidade de recursos definida. Cada tempo tem uma quantidade finita de energia. Há 1000 coisas diferentes chamando sua atenção em todos os âmbitos da sua vida, de várias maneiras. Essa vida hoje, ela trabalha de uma forma a não permitir que você mantenha foco. Essa vida trabalha de uma forma a não permitir que você mantenha uma linha reta para você.
Mas cada faixa da vida, presta atenção nisso, irmão. Presta muita atenção. Quem tem nenenzinho novo aí, filho novinho, Deus vai te dar a energia, a disposição para essa faixa da vida. É a faixa de carregar no colo, pegar, dar carinho, dar atenção. É a faixa de estar junto, participar do processo de crescimento, de educação. Essa faixa tem um período. Ela tem um período. Quando passar o tempo dessa faixa, alguns vão descobrir que nunca pegaram um filho no colo. Quando passar o tempo dessa faixa, alguns vão descobrir que nunca sentaram para jogar um videogame com o filho. Porque essa faixa tem um tempo determinado. Todas elas. Você ainda tem papai e mamãe? É uma faixa. É uma pista que você tem. Tem um tempo de duração. Você não os terá para sempre. Você precisa de uma energia para isso, porque talvez você já tenha sua família, ainda tem pai e mãe que tem que dar atenção. Você precisa de energia, sabedoria, saber se desdobrar com tudo isso. E eu e você precisamos entender, irmão. Entender que quando você olha, por exemplo, numa corrida de cavalos, num jockey, uma das coisas que você vê que todos os cavalos têm é a viseira. Não fica sem. Porque se tirar aquilo do cavalo, aquele olhão esbugalhado dele, vai olhar, opa, nossa, tem uma potranquinha ajeitada ali. Você vai correr demais. Ele vem com uma viseira. Aquela viseira é para que ele mantenha a raia dele, para que ele mantenha o foco, para que ele não se desvie, que ele não olhe para lá nem para cá. E ali, quem vier tentar entrar e bate, chicoteia e faz e acontece, o cavalo tem que estar firme naquela baia. E hoje Deus está dizendo isso para você. Você tem uma pista diante de você agora, e você não pode continuar se distraindo do jeito que está. Você não pode continuar olhando de um lado para outro do jeito que está. A história de Neemias está lá reconstruindo lá os muros de Jerusalém. Chegam alguns homens e falam: Jeremias, o negócio é o seguinte, cara, eu preciso bater um papo com você aí. Desce aí, vamos conversar. Neemias escuta aquela história toda de reunião ali no horário de trabalho, em algum lugar, os caras querendo ali. E Neemias usa uma frase incrível e poderosa demais, irmão. Muito útil para mim e para você. Neemias manda uma resposta e ele diz assim: eu estou fazendo uma boa obra e não posso descer. Eu não vou conversar com vocês agora, eu estou trabalhando. Eu não vou reunir com vocês agora porque eu estou trabalhando. Eu estou fazendo as coisas que Deus me chamou para fazer. E você tem que estar preparado. Se você realmente tomar a decisão de viver e fazer as coisas que Deus nesse momento está chamando você para viver e fazer, você também tem que estar preparado para dizer não para um monte de outras coisas ao longo do caminho. Para cada sim que você falar, você vai ter muitos nãos que você também vai ter que falar. Para cada sim, tem nãos que você vai ter que falar. Essa é a primeira coisa que nós vemos Paulo pensando. Limites. Você maximiza a sua eficácia quando você permanece na sua pista. Paulo continua ainda escrevendo, versículos 15 e 16, ele diz assim: nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês. Da mesma forma que você, Paulo também tinha sonhos, irmão. Apesar daquele momento ser um momento de foco específico em Corinto, ele tinha sonhos. Ele sonhava em ir para cidades ao redor e expandir. Talvez agora você esteja numa pista, mas você também tem sonhos. Você tem projetos profissionais, pessoais, familiares. E Paulo tinha isso. E Paulo dizendo: olha, à medida que eu focar e os problemas forem sendo resolvidos, as coisas foram sendo resolvidas aqui, eu vou além de vocês. Eu vou pregar, vou para outros lugares. E ele dizendo: olha, esse lugar hoje é a plataforma de lançamento para o meu ministério de amanhã, para as coisas que Deus ainda tem para a minha vida, o que eu tenho que fazer. E Paulo, ele entendeu: eu preciso me concentrar no hoje. Presta atenção nisso. A sua fidelidade no hoje permite o seu avanço
amanhã. A tua fidelidade hoje permite o teu progresso amanhã, para que quando você progredir amanhã, você realmente cresça, não tenha que voltar atrás. A sua fidelidade hoje, assim nós vemos uma quantidade enorme de paciência e fidelidade de Paulo. Talvez para você que está aqui, acho que não tem ninguém aqui que é ansioso, graças a Deus, não preciso pregar para ninguém ansioso aqui, né? Talvez para você, paciência seja uma palavra meia difícil para você lidar, porque a gente vive numa cultura que ama o agora, é tudo imediato, né, irmão? Tudo assim. Depois que inventaram o celular, você não tem mais tempo para pensar. Quando não existia celular, só tinha um telefone fixo em casa, na tua casa. Se o sujeito conseguisse conversar com você na sua casa, beleza. Se ele não conseguisse, tivesse saído, só a hora que você voltasse. Dava tempo de você pensar, dava tempo de orar, dava tempo de ver que decisão você ia tomar. Agora hoje não. Chega a mensagem, dali a pouco, ninguém liga. Acabei de passar a mensagem, eu vi que você visualizou, que você não respondeu. Está bravo comigo? Está com raiva de mim? Você não tem tempo para pensar. Eu estou precisando da resposta agora, dá a resposta aí. E a vida tem sido assim, irmão. E sabe o que acontece? O que acontece é que nós não entendemos essa questão ainda. Que embora essa cultura de tudo imediato, nos caminhos de Deus, Deus está olhando para você hoje, mas Deus também está olhando para o teu amanhã. E Deus está nos chamando para sermos fiéis hoje. E por causa da correria, da pressa, da ansiedade, da falta de paciência, a gente acaba perdendo a fidelidade sem perceber. Sem perceber, a gente perde a fidelidade, irmão. E essa coisa que ia preparar a bênção de amanhã, que era a fidelidade de hoje, a gente acaba se esquecendo, e a gente vai semear sementes que nós vamos colher amanhã, e muitas dessas sementes trazem o pecado junto com elas. A dor que você está sofrendo hoje, talvez esteja acontecendo hoje, porque você não prestou atenção no dia de ontem. A dor de amanhã, talvez é porque você não prestou atenção no dia de hoje. Às vezes nós somos tão míopes, que a gente sempre corre atrás daquilo que está pertinho da gente, sem sequer pensar no dia de amanhã. E nós estamos sofrendo porque os limites de hoje possibilitam a alegria de amanhã. Por exemplo, irmão, nós sabemos que Deus incluiu a orientação para descansar, mas muitas pessoas hoje estão tendo que procurar profissionais ou remédios porque estão esgotadas, estressadas, não tem tempo para os filhos. Muitas pessoas hoje não têm tempo para viver. Quando consegue tempo, é para comer uma pizza. Mas se a pizza demora, ao invés de conversar, trocar uma ideia, tá louca, brinca não, demorando, não dá não, é chegar e ir embora, vai chegar e ir embora. Tem sido assim a nossa vida, né, irmão? Na área financeira, a experiência nos diz que, por mais apertado, difícil que seja, mas a fidelidade com as finanças de hoje pode te dar liberdade financeira de amanhã. Quem está vindo à igreja hoje pela primeira vez, está nos visitando pela segunda para a terceira, já vai conhecendo o pastor. Lá no pré-encontro eu ainda falei, tem gente que é pobre, só faz cagada, irmão. Me desculpe, pessoal da internet. Só faz cagada, pobre. Pobre, ele põe chifre na mulher. Pobre, ele consegue usar droga. Pobre, ele manguaça. Pobre, ao invés de sair do serviço e ir para casa, vai para o bar jogar sinuca com um conhecido. Pobre. Aí depois fala assim, nossa, não sei o que está acontecendo na minha vida, faz que faz, as coisas não deslancham. Mas irmão, se você for rico, como é que vai fazer, irmão? Se for rico, é de cocaína para cima. Se for podre de rico, vai fazer igual o Neymar, fazer um contrato lá com a modelo, falando que é relação aberta, qualquer um pode ter um parceiro sexual. A única cláusula de segurança é
tem que usar preservativo em qualquer relação? O cara que diz que é cristão. Hoje, também Deus está dizendo para você que se você estiver num relacionamento, você sabe que a alegria desse relacionamento só pode ser alcançada amanhã se você honrar a aliança hoje. E honrar uma aliança hoje significa entender que tem limite. Tem limite. Honrar uma aliança hoje significa que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Se eu quiser ser feliz. Na verdade, que a gente perdeu de vista como hoje ou amanhã estão tão interligados dessa maneira, e Paulo está nos incentivando a entender que o hoje afeta o amanhã. A história de José nos mostra um homem que foi jogado pelos irmãos num poço, sai de lá, vai ser vendido como escravo. Chega lá, uma mulher do cara se encanta por ele, fala: nossa, esse cara é um pitel, é uma coisa de louco, esse cara, eu tenho que ficar com ele. E começa a dar em cima do cara, e aquela coisa toda, e a hora que ela vê que não vai dar em nada, ela começa a gritar, fala que o cara tinha abusado. Quem não vai acreditar na esposa, né, irmão? Aí vem Potifar e fala: prende esse cara aí, lá vai ele para dentro da cadeia. E lá ele fica preso por um bom tempo. E sabe o que acontece aqui, irmão? Que a gente vai lendo a história, e mesmo passando por cada uma dessas pistas, ele escolheu ser fiel aonde ele estava naquele momento da vida dele, dando um passo de cada vez. Você está na luta hoje? Seja fiel nessa luta que você está. Não queira viver a luta de amanhã. Não, a luta de amanhã é para amanhã. Seja fiel na luta de hoje. Seja fiel no desafio de hoje. E José foi assim, em cada etapa, ele tentando ser fiel, seguindo a Deus a cada passo do caminho, e chega um momento em que Deus tira ele da prisão e coloca ele no palácio. O palácio foi precedido por anos de fidelidade, irmão, de obediência ao longo do caminho. Paulo está nos ensinando que a abundância de amanhã é precedida pela obediência de hoje. Para encontro eu falo sobre isso. Às vezes a gente fica orando para ser abençoado, quando na verdade o nosso problema é desobediência. A gente continua sendo desobediente, rompendo limites que não deveriam ser rompidos, e a nossa oração deveria ser: Deus me ajuda a ser mais obediente. Paulo ainda diz aí, em 2 Coríntios, no versículo 16: sem nos vangloriarmos do trabalho que já realizado em território de outro. Se você realmente quiser viver a vida que Deus está preparando para você e pedindo para você viver, por favor, de ficar olhando para os lados toda hora. Você que está aqui, você tem o seu empreendimento, você sabe as lutas que você tem. Não adianta olhar para o empreendimento do outro que está mais abençoado. Aquele momento do outro é aquele momento, e o teu momento agora é de fidelidade, o teu momento agora é de foco, o teu momento agora é de superação, de criatividade, de inovação, o teu momento agora é de vencer obstáculos. Não é o momento de olhar para o outro, não, nossa, mas olha lá, ó, o cara, olha lá. Aqui nos seminários também eu ensino algumas coisas. Às vezes na mesma rua, abre uma padaria do lado da outra, uma vende e outra não consegue vender. Uma tem cliente, outra não tem. Hoje Deus está dizendo para você, irmão: para de olhar para aquilo que Deus chamou outras pessoas para fazer. Em vez disso, descanse no que Deus te chamou para fazer. Mas como é difícil, né, irmão? Porque às vezes na vida parece que quem se dá bem na vida é quem é relaxado, displicente, quem não liga para muita coisa, quem não está nem aí, quem vai levando, vai tocando. Às vezes você olha na vida e fala: puxa a vida lá, olha lá, o cara deslanchou, mas... você patinando. Versículo 18, Paulo ainda diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Aqui nesse finalzinho de versículo tem um segredo muito importante, irmão. Não adianta você se elogiar, não, é quem Deus elogia. A raiz de tantas dificuldades da nossa vida está no fundo da nossa alma. Sabe por quê, irmão? Até deu uma polêmica no pré-encontro sobre isso. Quase tudo que a gente faz na vida é esperando aprovação.
De alguma maneira a gente espera a aprovação de alguém, as palmas de alguém, o apoio de alguém. Tudo que a gente faz na vida, de alguma maneira, a gente espera que alguém aprove, que alguém de alguma maneira esteja junto e fala, ó, é isso aí. A gente tenta procurar por isso no olhar de outras pessoas, no que elas pensam de nós. E nós passamos quase toda a nossa vida nos preocupando mais com as pessoas do que nos preocupando com Deus, com aquilo que Deus nos chamou para fazer, tomando decisões que às vezes são erradas. Paulo diz que se você realmente quiser a aprovação que vale a pena, você precisa querer a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus vem de observar e respeitar os limites que Ele colocou nos relacionamentos, na vida financeira, no governo de você mesmo, do seu corpo, das suas finanças. Se você quer a aprovação de Deus, comece a olhar os limites que Deus impôs, que Deus estabeleceu para as nossas vidas hoje, e mesmo não entendendo, porque é muito difícil, irmão. Com a fé em Jesus e a ajuda do Espírito Santo, você vai abraçar os limites de Deus para hoje na tua vida. O tempo todo nós pensamos que os limites são para impedir de ser feliz, de ter prazer, para impedir a gente de crescer. Quando Deus fala assim, eu quero que você lide com o sexo dessa maneira, eu quero que você lide com a santidade dessa maneira, eu quero que você lide com as finanças dessa maneira, o dinheiro dessa maneira, eu quero que você use seu tempo e sua energia dessa forma, dessa maneira. Tem gente que fala assim, pastor do céu, não vou ser feliz nunca. E hoje Deus pede para dizer para você que os limites de Deus são exatamente o cuidado que Ele tem para que tudo aquilo que você conquiste permaneça na tua vida. Que os limites de Deus seja para que o teu casamento seja próspero, para que os seus filhos sejam uma bênção na tua vida, na tua casa. Os limites de Deus é para que a tua espiritualidade seja forte, que você encontre o teu chamado e você dê frutos onde Deus te plantar. Deus tem o melhor para você, irmão. Você só vai ser liberto da pressão, dos vícios, da preocupação, da tristeza, quando você estiver exatamente obedecendo os limites de Deus. Para terminar essa palavra um pouquinho antes de orar agora, pense um pouquinho. Quais áreas da sua vida estão sobrecarregadas agora? Talvez agora seja a quantidade de trabalho, você está cansado. Você está cansado. Eu lido com pessoas aí cansadas. A gente pergunta assim, qual foi o último dia que você assistiu um filme com a sua esposa? Ô pastor, brincou, hein? Quando o outro desliga a televisão, a gente fala, desligou por quê? Eu estou assistindo. Não briga não, você desligou por quê? Não tem força, irmão, não tem energia, não tem disposição. Falei só da televisão, né, irmão? O resto eu não vou falar, não precisa desenhar, não. Né? Não tem. E aí começa, não liga para mim. Nossa, nosso casamento está esfriando. Nossa, nossa intimidade já não é do mesmo jeito mais. Ô pastor, não sei o que está acontecendo. Talvez, sabe o que é? Você está sobrecarregado, irmão. Irmã, você está sobrecarregada. Deus está pedindo para você diminuir o ritmo um pouquinho, confiar mais nele. Trabalhe com o que Ele te dá, num período saudável, normal, e deixe que o resto você vai experimentar um Deus de provisão. Enquanto você continuar feito doido na tua vida, você nunca vai conhecer um Deus de provisão. Jamais. Talvez você esteja sobrecarregado pela quantidade de diferentes relacionamentos que você está tentando fazer malabarismo para manter, irmão. Tem que fazer ginástica, né, filho? Controlar um daqui, controlar um dali e tal. Difícil, né? E aí fica sobrecarregado. Quais limites você precisa começar a viver dentro deles? Deus também está te perguntando isso hoje. Quais são os limites que você precisa se autoimpor, trazer para a sua vida? Talvez seja um pecado que você ainda tem que lidar com ele. E Deus colocou alguns limites que você está ignorando.
E aí você se pergunta: pastor, será que eu não vou ter alegria na minha vida um dia, pastor? Será que um dia eu não vou ter satisfação real no meu coração, pastor? Pastor, eu não estou entendendo por que a minha vida com Deus está tão seca, está tão fria dessa maneira, pastor. Hoje Deus vai te responder, porque você está andando fora dos limites que Ele tem para você. Você está andando fora dos limites que Ele estabeleceu para você. A última pergunta, irmão. Sabe como a tua vida seria uma bênção se você realmente observasse os limites de Deus para você? Você teria libertação de vícios só de observar limites de Deus. Você teria libertação dessa opressão que acaba gerando e às vezes se aproveitando de depressões. Você teria libertação das dúvidas. Como a tua vida seria diferente, porque você sempre teria força, vigor e a visão para levantar de novo, e levantar de novo se fosse necessário. Você teria muito mais dedicação para servir a Deus. A tua visão sobre família iria mudar tanto, sobre casamento, sobre educação, sobre disciplina, sobre amor aos filhos, só por andar dentro dos limites de Deus. Convido vocês a colocar de pé. Nós vamos orar.